Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal, são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola e eu me chamo Natália, eu sou aluna de graduação de agronomia da UFPR e hoje trago para vocês este vídeo que é referente a exemplos de balanço energético na cultura do arroz. Então, hoje eu vou apresentar um comparativo sobre o balanço energético na cultura do arroz, em que o foco será dois modelos produtivos contrastantes, um agroecológico e o outro mais tecnificado. Então, foi feito com base em dois artigos científicos. Então, aqui eu vou fazer uma breve introdução ao balanço energético, em que ele é uma métrica utilizada para entender se um sistema produtivo está devolvendo mais energia do que ele consome. Então, ele é fundamental na agricultura, especialmente em culturas como o arroz, que demandam grandes volumes de água, mecanização intensiva e insumos como fertilizantes e combustíveis fósseis, todos com alto custo energético. Então, a base dessa análise é a fórmula output-input, ou seja, a energia gerada dividida pela energia consumida, em que essa fórmula ela responde a seguinte pergunta: quanto de energia eu recebo de volta para cada unidade que eu investi? Então, quando o resultado é superior a 1, significa que o sistema está energeticamente eficiente, gerando mais energia do que ele consome. Um valor igual a 1 indica que a energia produzida compensa apenas o gasto. E já um resultado inferior a 1 aponta a ineficiência energética, sugerindo o consumo excessivo de insumos ou desperdício de energia no processo produtivo. Então, o balanço energético, ele é uma ferramenta muito importante para diagnosticar sistemas agrícolas, em que permitem identificar quais modelos são mais sustentáveis, mais eficientes ou mais dependentes de recursos externos. Daí seja sobre a ótica econômica, ambiental ou técnica. Daí ali embaixo eu coloquei uma figura para ficar mais fácil de entender. Então, o principal objetivo dessa apresentação, né, foi apresentar dois estudos, aí aqui eu coloquei, que é um sistema agroecológico e o mais tecnificado, e seria comparar esses resultados, em que eles oferecem visões completamente diferentes, né, sobre a produção do arroz. Então, aqui o primeiro artigo analisado foi desenvolvido em um sistema agroecológico de arroz, localizado nos assentamentos Filhos de Cepé, em Viamão, no Rio Grande do Sul, em que a área estudada tem 28,4 hectares e utiliza o sistema de cultivo pré-germinado, uma técnica bastante comum em arroz irrigado ecológico. A fertilização ela foi feita com cama de aviário, em uma quantidade aproximadamente de 2.500 megagramas por hectare, o que representa a principal fonte de energia consumida no sistema, né? Irrigação, ela ocorre por levante de água usando motobomba, e todos esses dados foram levantados por meio de entrevista com um produtor rural, que é o que ele relata no trabalho, e observação direta das práticas de campo. E daí, para calcular o balanço energético, os autores utilizaram o modelo de ADSA, que é Análise e Diagnóstico dos Sistemas Agrários, e aplicaram coeficientes energéticos baseados em autores como Pimentel, Guzman e Teixeira, para transformar os insumos e produtos em megajoules por hectare. Então, aqui eu trouxe os resultados do sistema agroecológico, em que a relação output e input foi de 1,70, a eficiência energética, né? Isso significa que para cada unidade de energia consumida, o sistema devolve 1,7 unidades. Então, apesar de ser modesto, é um valor esperado para o arroz irrigado, que é o que eles apresentam no trabalho. E a análise também considerou a biomassa não colhida, como palhas, raízes, que contribuem para a fertilidade e a saúde do solo, que é algo fundamental na agroecologia. Então, ali a energia despendida e a energia colhida. Então, aqui já o segundo artigo, que é de um sistema tecnificado, analisou 3 propriedades tecnificadas no Rio Grande do Sul, chamadas de UPAs, que seriam unidades de produção agrícola, durante as safras de 2007 e 2008. Todas as UPAs adotavam um sistema mix do IRGA, que combina o arroz irrigado com o uso de forrageiras no inverno e integração com pecuária, especialmente bovinos. O sistema produtivo analisado é altamente mecanizado e depende de insumos industriais, como fertilizantes químicos, sementes tratadas, agrotóxicos e combustíveis fósseis.
Então, os dados eles são coletados por meio de entrevistas com os produtores, como o primeiro artigo, visitas técnicas e análises de campo. E daí, para o cálculo do consumo energético, foram considerados todos os insumos que eles utilizaram, como sementes, fertilizantes, combustíveis, máquinas e mão de obra. Já a análise econômica foi feita com base na teoria do valor agregado, que inclui variáveis como custo total por hectare, valor agregado líquido e a renda agrícola. Então, aqui nesse slide, eu trouxe os resultados do sistema tecnificado, que foi analisado por Ferreira, em 3 propriedades, né, como eu já citei. Então, toda essa estrutura que eu citei no slide anterior, ela permite uma produtividade muito elevada, que estima-se em aproximadamente 212 sacas por hectare, o que corresponde a aproximadamente 2.700 quilos por hectare de arroz em grãos. E para entender o valor gerado, é importante lembrar que o arroz é um alimento rico em carboidratos. E por isso também ele tem um alto poder calorífico. Em média, cada quilo de arroz contém cerca de 16,2 megajoules de energia. Daí, multiplicando isso, a produtividade física pelo valor energético por quilo, ou seja, daí seriam 12.700 quilos por hectare vezes 16,2 megajoules por quilo, aí eles chegam num total aproximadamente de 206 mil megajoules por hectare. E daí seria aproximadamente a energia gerada encontrada no estudo. Então, isso corresponde a uma eficiência energética de 42,62. Significa que para cada unidade de energia consumida, o sistema retorna mais 42 unidades. Então, é um valor bem alto, né? E daí ele reflete direto na eficiência produtiva e do uso racional de tecnologia, né? E também o estudo apresenta uma eficiência econômica, que seria de 2,28, indicando que cada real que investiu gerou 2,28 de retorno. Isso demonstra também que, de eficiência do ponto de vista energético, o sistema é economicamente viável, porém precisa refletir, né, se esse desempenho está sendo sustentado por uma grande dependência de insumos industriais, como fertilizantes sintéticos, combustíveis, que foi o que eu citei. Então, aqui eu trago um comparativo entre esses dois sistemas, em que eu separei nos critérios, aí seria eficiência energética, fertilizantes, custo energético e sustentabilidade, e daí um sistema agroecológico e tecnificado. Então, por mais que o sistema tecnificado ele seja claramente mais eficiente em termos numéricos, com uma relação de 42, aproximadamente 42 megajoules, ele depende fortemente de insumos industriais, como os fertilizantes, agrotóxicos, combustíveis, e isso implica a riscos relacionados a custo de mercado, degradação ambiental e menor autonomia do produtor. E já o sistema agroecológico, mesmo com uma eficiência energética menor, ele devolve um valor ecológico ao sistema produtivo. Então, até isso eles citam no trabalho. Então, assim, os dois modelos eles são válidos, mas eles têm objetivos diferentes, né? Então, aqui o agroecológico, a eficiência energética é de 1,70, a tecnificada é de 42. Aqui o fertilizante é orgânico, enquanto no tecnificado é químico, o custo energético é mais alto, o tecnificado é mais baixo e a sustentabilidade é mais alta, e o tecnificado é menor. Então, aqui, só para concluir, né, que o balanço energético ele permite analisar a eficiência do sistema e que o agroecológico ele traz um menor retorno, mas ele traz uma maior sustentabilidade. Já o tecnificado ele tem um maior retorno, mas tem uma maior dependência energética. Então aqui eu trouxe as referências que eu utilizei, né, que foram esses dois artigos. E muito obrigada.